Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Eu espero que, em nome de Jesus, todos estejam muito bem. E hoje, mais uma vez, trago para vocês essa reflexão que tem como tema: Você tem visto os sinais? Então, essa reflexão que trata de um tema bastante preocupante, já que esse assunto ele gera muitas dúvidas, inclusive o inimigo das nossas almas, Satanás, tem trabalhado incansavelmente para disseminar, para distribuir na mente das pessoas que falar sobre o fim dos tempos é historinha criada pelos cristãos, pelos evangélicos, por pessoas que muitos acreditam estar com a mente cauterizada. É o que muitas pessoas pensam. No entanto, esse pensamento não corresponde à realidade, pois a nossa mente pode ser cauterizada sim, ela é cauterizada, mas pela palavra de Deus, que é o nosso manual de sobrevivência. A palavra do nosso Deus, ela nos instrui sobre absolutamente tudo. Então, não podemos deixar de falar sobre os sinais mencionados nesta palavra que sinalizam para o final dos tempos, para o final do mundo. Como sempre nós fazemos, nós iremos mostrar tudo o que iremos falar aqui de acordo com a palavra de Deus. Então, muitos sinais, conforme diz a palavra, antecederão o fim deste mundo. E esses sinais, como muitos até já podem ter ouvido falar, são guerras, fomes, peste, o aumento da violência, etc. A Bíblia explica que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta universal do fim e da iminente volta de Jesus para buscar a sua igreja e os servos que se submeteram a obedecer a sua palavra. Jesus diz em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, que os sinais do fim do mundo são falsos cristãos, falsos profetas. Muitos dirão, inclusive, que são Cristo ou profetas de Cristo e somente enganarão a muitas pessoas. Podemos ver isso claramente nas mídias, onde falsos profetas aceitam e até estimulam que as pessoas permaneçam nos seus erros, nos seus pecados, massageando assim os seus egos. E Deus, Ele nos convida ao arrependimento, a confessar os nossos pecados e seguir as orientações de Jesus, que disse: vai e não peques mais. Então, qualquer orientação que for diferente disso, que for contrária ao mandamento de Deus, é falsa. Outro sinal, as guerras e rumores de guerra, as nações entrarão em guerra, fomes e terremotos acontecem, inclusive desastre em vários lugares, perseguição aos cristãos. Todos nós, todas as pessoas nos odiarão, e alguns dos cristãos, inclusive, são mortos aí pelo mundo. Traição, rebelião, haverá também divisões e lutas dentro das próprias famílias. Muitas pessoas na família criam um clima hostil porque simplesmente uma daquelas pessoas, dos seus familiares, se converteram. Então, por causa dessa maldade, o amor de muitos se esfriará. A pregação do evangelho vai ser divulgada em todo o mundo. Todas as nações ouvirão sobre o evangelho. Então, o sofrimento, a instabilidade, guerras em Israel, haverá morte, sacrilégio, destruição, uma grande tribulação, um tempo de sofrimento como nunca houve antes. No mundo nunca se presenciou isso, mas todo esse sofrimento será abreviado. Os sinais no céu, o sol e a lua deixarão de brilhar, as estrelas cairão do céu, segundo tudo que está escrito na palavra de Deus. Haverá agitação do mar, as pessoas ficarão perplexas com a sua agitação, fora do normal, do comum.
Haverá medo e lamentação por causa das desgraças e do julgamento. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos e ouvirão de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, conforme está em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 8. Ninguém sabe, na verdade, quando virá o fim, mas todos esses sinais mostram claramente que o fim está cada vez mais próximo. Quando vemos alguns desastres e alguns desses sinais nos dias de hoje, isso deve nos servir como um alerta. O fim pode acontecer a qualquer momento, por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus, conforme 2 Pedro 3, no versículo 14. O fim do mundo pode acontecer em qualquer altura. Os sinais do fim na Bíblia servem para nos lembrar que um dia o fim vai chegar e que Jesus voltará. Nesse dia todos serão julgados e apenas aquelas pessoas que se submeteram a ouvir a voz de Deus, a obedecer os seus mandamentos, os salvos, irão para o céu. Deus só não destruiu a terra ainda porque é paciente conosco e nos quer dar muita chance para nos arrependermos e sermos salvos, como está em 2 Pedro 3, no versículo 8 e 9. O mundo ainda existe porque Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto que Ele quer ainda dar esse tempo, porque sabe que o julgamento vai vir. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo, que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Então, como eu disse, haverá guerras, pragas, perseguição a quem ama Jesus. No fim da grande tribulação, Jesus voltará. Ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. A Bíblia diz apenas que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. Existem muitas teorias, mas só saberemos com certeza quando tiver acontecido. A grande tribulação e o fim do mundo podem acontecer em qualquer altura, em qualquer tempo. A Bíblia também não diz quanto tempo a grande tribulação vai durar. Algumas pessoas usam passagens do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. Veja 2 Pedro 3, no versículo 8. As indicações de tempo nas profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que a grande tribulação vai ser abreviada, como está lá em Mateus 24, no versículo 22. A igreja vai passar pela grande tribulação. Existem 3 correntes de opiniões sobre o que vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. Essas teorias sugerem que o arrebatamento da igreja vai acontecer algumas pensam que vai acontecer antes da grande tribulação. Os salvos não irão passar pela tribulação, mas quem ficar ainda terá a oportunidade de arrepender-se. Os outros dizem que vai ser durante a grande tribulação, a igreja só irá passar por uma parte da tribulação, mas vai ser arrebatada antes dos piores acontecimentos. E outros defendem que vai ser depois da grande tribulação, onde a igreja só vai ser levada no fim da tribulação, quando Jesus voltar e o mundo acabar. Mas afinal, o que seria exatamente essa grande tribulação e esse arrebatamento da igreja? Então, para você que desconhece totalmente o assunto, o arrebatamento será o grande momento em que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, que permaneceu fiel a Ele aqui na terra. Nesse momento, todos aqueles que morreram em Cristo
que significa aqueles que partiram desse mundo obedecendo a palavra de Deus, e também todos os redimidos que ainda estiverem vivos, serão transformados e glorificados. Esse tipo de evento é de grande importância para nós e para a igreja, pois todos nós temos a consciência que devemos aguardar esse dia como verdadeiros cristãos. Esse dia somente Deus o conhece, conforme está escrito em Marcos 13:32. A palavra de Deus nos diz que haverá o livramento da igreja, pois um grande sofrimento ocorrerá na terra. Existem alguns detalhes sobre o arrebatamento da igreja, onde, dependendo da interpretação adotada, haverá diferenças no entendimento acerca de como se dará esse momento. Mas deixando essas diferenças de lado, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá repentinamente. Isso significa que ele será secreto. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, conforme Mateus 24:27. E por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como um ladrão, como está lá em 2 Pedro 3, no versículo 10. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos, ou seja, o arrebatamento será repentino, mas só pegará de surpresa aqueles que não deram ouvidos nem importância à palavra de Deus, os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para aqueles que estão salvos. E vai ser terrível para os ímpios, para os incrédulos, que serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre a vida deles. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso. E o nosso Senhor Jesus virá em grande poder e glória nas nuvens, como está lá em Mateus 24:30. E está também em Mateus 26:64, em Marcos 13:26, em Lucas 21:27, em Atos dos Apóstolos 1, versículo 11, em Hebreus 9:28, em Apocalipse 1, versículo 7. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que, dada a ordem com voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu, como está em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15 e 18. Nesse momento, todos os redimidos, a humanidade que foi redimida ou reconquistada, encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados, e os que estiverem vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados, que são semelhantes ao do Senhor Jesus. Isso será um processo incompreensível ao raciocínio humano, tanto que Paulo descreve esse momento, como sendo o mistério que acontecerá repentinamente, como um abrir e fechar de olhos, como está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 51 e 52. Contudo, o próprio Senhor Jesus nos exorta a aguardar o valioso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das 10 virgens, ela enfatiza claramente essa questão, lá em Mateus 25. Então, devemos almejar o dia do arrebatamento, confortados na certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento em que desfrutaremos de nossa salvação em seu sentido mais pleno. E como será a grande tribulação? Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele disse ainda que esses dias atribulados, se não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que, por causa dos escolhidos, os dias da grande tribulação serão abreviados, como está lá em Mateus 24, no versículo 21 e 22. Daí nós podemos entender que a grande tribulação será de sofrimento, sim, intenso, mas também relativamente curta.
O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia, que são aquelas pessoas que renunciam, repudiam a fé religiosa. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3. O mesmo disse o apóstolo Pedro. Ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Jesus Cristo serão marcados por pessoas descrentes, que zombam da palavra de Deus, e esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensificará no período final, como está em 2 Pedro 3, do versículo 3 ao versículo 5. Algo característico será o aparecimento do anticristo. Muitos já surgiram ao longo da história, como está lá em 1 João 2, do versículo 18, e em 1 João 4, no versículo 3. No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo. Esse império era violento e opressor, e liderado por imperadores que se intitulavam deuses. Mas na grande tribulação haverá um sistema ainda muito pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final, o pior de todos eles. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação, como está lá em Mateus 24:15. Em Tessalonicenses 2:4. Então podemos perceber que a grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias, ou no tempo do fim, conforme está lá em 2 Timóteo 3, no versículo 1, em Daniel 12, no versículo 4. O que vai acontecer, então, durante a grande tribulação? Vai acontecer a destruição das religiões falsas, que vão ser destruídas numa velocidade impressionante, como está lá em Apocalipse 17, do 1 ao 5, em Apocalipse 18, no versículo 9, 10 e 21. Deus vai usar os governos representados pelas organizações das Nações Unidas para destruir as religiões falsas, conforme está lá em Apocalipse 17, no versículo 3 e do 15 ao 18. Haverá ataque à religião verdadeira. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações descritas como Gog, da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a religião verdadeira, mas Deus vai proteger os seus adoradores e não vai deixar que eles sejam destruídos, conforme está lá no livro de Ezequiel 38, no versículo 1, 2, 9, 12, 18 e 23. E também o julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, como está lá em Mateus 25, 31 e 33. Os escolhidos vão reinar com Jesus. Eles foram fiéis até o fim de sua vida na terra e vão ser ressuscitados para viver no céu, conforme está lá em Mateus 24, 31 e 1 Coríntios 15, no versículo 50 e 53, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15 e 17. O Armagedon, essa guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, também é chamada de o dia de Jeová. Isso está lá em Apocalipse 16, no versículo 14 e 16. Em Isaías 13, no versículo 9, em 2 Pedro 3, no versículo 12. O Senhor Jesus, ele vai destruir todos aqueles que julgar como inimigos de Deus. Isso está lá em Sofonias, em Sofonias 1, no versículo 18, em 2 Tessalonicenses 1, dos versículos 6 ao 9. Desculpem. Ele também vai destruir o sistema político mundial que é simbolizado na Bíblia por uma fera de 7 cabeças. Isso está lá em Apocalipse 9, do versículo 19 ao 21. E o que vai acontecer depois da grande tribulação? Satanás e os demônios vão ser presos. Um anjo muito poderoso vai lançar Satanás e seus demônios no abismo, conforme está lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Isso quer dizer que eles vão estar numa condição de inatividade parecida com a morte.
vai ser como se Satanás estivesse numa prisão. Ele não vai conseguir mais influenciar as pessoas, nem o que acontece no mundo, conforme está lá em Apocalipse 20, no versículo 7. Jesus começa a governar a terra. O governo de Jesus de 1000 anos vai fazer coisas maravilhosas para todas as pessoas na terra, conforme está em Apocalipse 5, 9 e 10, em Apocalipse 20, 4 e 6. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. A Bíblia diz apenas que será uma grande tribulação, que será uma grande multidão, e essas pessoas vão poder ver o governo de Jesus aqui na terra, conforme está lá em Apocalipse 7, no versículo 9 e 14, em Salmos 37, no versículo 9 ao 11. Mas preciso ainda dizer que nós estamos chegando nos últimos momentos do relógio de Deus. Tudo isso que ainda está acontecendo ficará muito pior, não haverá melhora. Bem que eu gostaria de dizer que tudo ficaria bem. No entanto, nós não podemos, de forma alguma, quebrar a ordem de Deus. Todos os povos que se rebelaram contra Deus, agindo libertinamente contra os seus mandamentos, com os seus comportamentos contrários, através de Satanás, de gerar Deus do centro e se colocar como Deus, levando o seu nome acima do nome de Deus, foram penalizados pelo juízo de Deus, que, irado, repreende essa tentativa de Satanás de implementar uma nova ordem no mundo. Atualmente, nós temos um grupo chamado Illuminatis. Vocês devem ter ouvido, que é composto por homens ricos e poderosos que sutilmente se movimentam para novamente subjugar o povo que está dormindo o sono da morte espiritual. Mas o império das trevas ainda não pôde se expressar livremente por conta da luz de Jesus que brilha na vida de todo cristão que tem o próprio Deus dentro de si, o Espírito Santo. A luz de Jesus vai dissipar toda a ação das trevas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se você está indo em direção contrária a Deus, se está praticando aquilo que não está de acordo com a palavra nem com a vontade de Deus, volte de lá. Se você anda falando coisas que você sabe que são contra a vontade de Deus, deixe de falar. Mude a sua forma de pensar e de agir. Volte-se para Deus enquanto pode, enquanto ainda há tempo. O tempo é hoje. O cenário do mundo está mudando e irá mudar muito mais. Tudo isso nos mostra que a tolerância de Deus está chegando ao fim. E a palavra de Deus vem se cumprindo, mesmo que muitos não concordem ou estejam distraídos curtindo a sua vida como se tudo isso não significasse nada. Se você procurar saber, a ONU, por exemplo, está falando de uma nova ordem. Tudo caminha para um governo único, uma moeda única, conforme está escrito na Bíblia. Tudo caminha para que eles transformem todos em massa de manobra. Cada vez mais a humanidade está perdendo as suas características familiares, culturais. E às vezes todos estão falando contra Deus e a pessoa acha que aquilo nasceu do seu coração. Hoje os ataques contra a família estão cada vez mais intensos, mais fortes. Nações se mobilizam para dar poder às mães de poder abortar os filhos até os 9 meses. Olhem que absurdo, meus amigos. Na França, por exemplo, o governo está se mobilizando para dar todo o poder à mãe que, depois do nascimento do filho, julgar se o filho tiver algum defeito, ela pode combinar com o médico de matar esse bebê. Isso não parece absurdo? Pois isso, meus amigos, é apenas o começo das dores. Então vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça em reverência a Deus e oremos assim. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, no santo nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, porque o cenário deste mundo está se moldando para que Satanás tenha domínio sobre todos.
O Senhor sabe que somente através da sua força e do seu poder nós podemos resistir aos planos do maligno que almeja ter o domínio das nossas almas e da nossa casa. Que possamos acolher o teu amor salvador e a tua graça, que é um favor imerecido, e misericórdia. Que o ministério da iniquidade, da maldade, não tenha força para se manifestar em nós nem em nossa família. Nos purifique e nos lave com o precioso sangue do Senhor Jesus. Escreve o nosso nome no livro da vida. Porque somos o teu povo, confessamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Renunciamos toda a natureza humana que se manifeste contra a tua palavra. Queremos ter raízes profundas em ti, somos ovelhas que desejam ser conduzidas pelo nosso bom pastor. Guarda-nos de tudo de mal que tentar atingir a nós e a nossa família. E esses que ainda não entregaram a vida para o Senhor, alcança-os com a tua misericórdia e o teu perdão. Que essas pessoas abram suas bocas e confessem que só o Senhor é Deus e que aceitem o Senhor como Senhor das suas vidas. Que todos possamos guardar a tua palavra e a tua vontade e possamos quebrar com o teu poder os grilhões que querem nos aprisionar ao pecado e nos afastar de ti. Na cruz do Calvário, o Senhor derramou o teu precioso sangue. Nós rejeitamos a marca da besta, porque fomos comprados pelo teu precioso sangue. Então, em nome de Jesus, salva a nossa alma, salva a nossa família. Entregamos tudo que temos, tudo que somos e tudo que pretendemos ser. Salva também todos os nossos familiares, como eu pedi, Senhor. E tudo que nós pedimos é sempre no santo nome do Senhor Jesus. E você que crê e concorda, diga amém, diga graças a Deus. Então é isso, nós ficamos por aqui, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, à sua mente, possa ter misericórdia de você e possa te alcançar. Se você quer nos ajudar, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho, divulgue o canal para que outras pessoas possam ser alcançadas também por essa palavra, tá bom? Um forte abraço então e até lá.